Vamos lá? Falar de processo de trabalho agora? Bom, eu tenho um recado para vocês, a professora de Direito do Trabalho. Ela disse o seguinte, porque ela tem um ouvido péssimo, ela escuta até o que não deve. Aí um aluno falou assim, é muita informação. Aí ela fica pensando, o que será que um ser humano desse quer da vida, né? Quer que o professor chegue aqui e não dê informação nenhuma, que é para ele se lascar na prova. Então ela mandou esse recado. Se não dá conta, nego, pra que se mete? Tem que dar conta do negócio. Tá estudando, vai fazer a prova amanhã e fica aí mimimi, mamamá. Rala a bunda no cimento estudando, que é o melhor que tu fazes por ti. Certo? Vamos lá. É um pouco de preconceito também. Mulher, nortista, cabelo de índia. Vamos lá? Vamos falar de processo do trabalho agora. O que nós temos de novidade em processo do trabalho? Tem uma coisa pontual e a prova de processo de trabalho, diferente de direito do trabalho, ela é uma prova, tem previsão? Tem. As atualidades, o princípio da irrecorribilidade e competência. Esses também caem bastante, tá? Agora, quando a gente fala do princípio da irrecorribilidade, é o cabimento recursal, né? Que caiu, inclusive, na prova passada, uma questão, foi anulada e tal. Sempre caiu uma questãozinha sobre não ter ou não ter recurso. Ok. O que nós temos dentro dessas alterações aqui recentes? Eu vou ter que falar dessa aqui de per si, mas vou logo encarar as súmulas, tá? Nas súmulas, a gente tem uma bem separada, digamos assim, uma questão pontual, sobre a procuração de empresas. Isso também era uma OJ que foi convertida em súmula. A procuração de empresas, ela tem que vir o nome da pessoa, o cargo da pessoa na empresa e a assinatura. Ou seja, não basta eu colocar lá empresa JST e a pessoa assinar em cima dessa empresa. Precisa vir o nome da pessoa e dizer o que ela significa nesta empresa JST. Se a procuração não for feita desta forma, a procuração não é válida. E se ela não é válida, é como se a parte estivesse atuando sem advogado. E pode atuar sem advogado? Até pode, mas tem um limite. O jus postulante, que também é sumulado, ele vale até o recurso ordinário, gente. Mas não vale para os recursos que são julgados pelo TST e também não vale para as ações especiais. Ação rescisória, MS, cautelar, eu preciso de advogado, tá? E se for o caso de ser ação rescisória, MS e cautelar, não só eu preciso de advogado, como o advogado tem que ter poderes específicos para aquela ação, sob pena de também ser considerada uma irregularidade de representação processual, ok? Então, isso é um tópico à parte. Falando nas novidades, o que eu penso que vem na tua prova? Uma questão de competência. Eu não sei se vai ser a mesma questão que vai falar de recursos de revista e embargos, ou se vai vir uma de revista e uma de embargos, tá? E eu espero também uma questão em embargos declaratório. Aí vocês vão dizer, puxa, ela é mágica. Não sou mágica, mas eu acho que o professor ele tem obrigação, pelo menos moral, de estudar a prova e estudar a atualidade. Se isso aqui mudou, se isso aqui, ó, embargo declaratório, recurso de revista, embargos para o pleno, depósito recursal, embargos para o pleno, recurso de revista, se isso mudou em lei e em súmula, tem uma grande chance de estar na tua prova, tá? Então, vamos começar com competência, depois a gente fala dos recursos. Falando em competência, a gente vai começar pelaquela que eu acho que vai cair, que é a competência material. Pode ser que caia outra competência, mas eu estou esperando a competência material. O que diz a competência material? Primeiro, a gente precisa entender que a competência ela se dá em 4 aspectos material. Primeiro aspecto, mais simples. Existe aquela pessoa que trabalha na administração pública. Se ela quiser mover uma ação trabalhista, quais das pessoas que trabalham na administração pública que podem ir mover ação na Justiça do Trabalho? Quase todas, exceto uma. Só o estatutário que está fora. O servidor público concursado pelo regime jurídico único não vai para a Justiça do Trabalho. O servidor público concursado
pela CLT, que é também chamado empregado público, aí a gente está falando de Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Sabesp e etc, etc, etc. Esses vão para a Justiça do Trabalho. O não concursado também vai para a Justiça do Trabalho. O terceirizado também vai para a Justiça do Trabalho. Então, quem não vai? Estatutário. Ponto. Desta galera aí, a gente tem que lembrar que o não concursado ele só tem direito aos dias trabalhados e ao FGTS. O empregado público tem quase todos os direitos trabalhistas, gente. Mas ele não tem a estabilidade do estatutário. Claro que ele tem, por ter concurso, a dispensa dele exige uma apuração, um inquérito para apuração de alguma falta praticada por essa pessoa. Mas ele não tem aquele estágio probatório e estabilidade que o estatutário tem, o cara do regime jurídico único. Tá? Outro aspecto. Existem pessoas que trabalham e que não são empregados. Tipo, avulso, autônomo, eventual ou chapa, né? Eventual ou chapa, autônomo, avulso, diarista, estagiário, cooperado, representante comercial. Essa galera que não é empregada, e quando a gente fala que não é empregado, não tem vínculo de emprego, não tem carteira de trabalho, não tem décimo, férias, FGTS, não tem nada disso, essa galera vai para a Justiça do Trabalho. Mas tem um que não vai, é o profissional liberal. O profissional liberal, quando quer mover uma ação contra um cliente dele, ele vai para a Justiça comum. Tá? Terceiro aspecto diz respeito ao direito coletivo do trabalho. Tudo que derivar do direito coletivo do trabalho vai para a Justiça do Trabalho. É claro que a prova não vai te perguntar se a Justiça do Trabalho julga dissídio de greve, pelo amor de Deus. Tá? Porque ela não é a tua mãe fazendo a prova. Agora, ela pode te perguntar se é na Justiça do Trabalho que são julgadas as possessórias de greve. E é sim. A única coisa de coletivo que não vai para a Justiça do Trabalho é a ação penal. Então, eu tenho possessória de greve, eu tenho consignação de mensalidade sindical, consignação de contribuição sindical, uma consignatória. Mas como é uma consignatória de uma receita sindical, essa também é na Justiça do Trabalho. Quando vai ter eleição do sindicato, pode ser que a própria eleição seja impugnada ou um candidato seja impugnado. Isso também é Justiça do Trabalho. Tá? Então, a única coisa que do coletivo que não vai é a ação penal. O resto, tudo fica na Justiça do Trabalho. Não se esqueçam também que na greve, a gente tem toda sorte de responsabilidade. Existe a responsabilidade civil do comando de greve, que é do sindicato, que vai responder civilmente. Existe a responsabilidade civil de qualquer grevista que tenha uma pessoa que tenha causado um dano na empresa. Na greve, vai lá e quebra uma porta da empresa. Isso é uma responsabilidade civil da pessoa e não do comando de greve, porque o comando de greve não tem culpa do doido ir lá e quebrar a porta da empresa. Existe também a responsabilidade civil, existe também a responsabilidade criminal que pode derivar de uma greve. Porque durante uma greve pode ter uma puta de uma porrada com lesão corporal, grave, morte, caramba. E aí a responsabilidade criminal, opa, isso está fora, ok? Agora, a maior competência da Justiça do Trabalho, se não for em Santos, que Santos a gente tem muito avulso, né? E nas regiões portuárias, que tem muita ação de avulso, Santos avulso, jogador de futebol do Santos. A gente tem a relação de emprego. Relação entre peão, patrão, patrão, peão. Né? Essa relação de emprego também só não vai para a Justiça do Trabalho a ação penal. Aí também a gente tem que lembrar que o empregador pode mover possessória contra o empregado. Porque se o empregado não quer sair do imóvel que ele cedeu para ele morar, ele não tem contrato de aluguel, eu não posso fazer despejo, ele vai ter que fazer possessória. E é na Justiça do Trabalho. Pode ser também que esse empregado tenha uma relação homoafetiva e falece. Para que o empregador vai pagar as verbas rescisórias? Para o seu amor, para o seu amor, porque não tem mais sexo, se é homem, se é mulher, para o seu amor, que muitas vezes é muito melhor do que hétero. Para que essa canalice de ficar discriminando as pessoas, que é uma canalice. Sem contar que discriminação é um crime que não dá, né? A pessoa fica lá morando, vendo só quadradinho.
Ah, lindo sol, lindo quadradinho. Então, olha só. Se eu mando o empregado embora e ele tem uma relação afetiva, eu vou ter que pagar por seu amor. Ok. Agora, se há dúvidas nisso, não é uma... Eu faço uma consignatória. Eu faço uma consignatória porque se eu pagar errado, eu vou ter que pagar 2 vezes. Tá? Então, eu faço uma consignatória. O mesmo acontece quando o empregado é solteiro e tem filhos com mães diferentes. Não sei para quem pagar, consignatória também, na Justiça do Trabalho. Então, todas as ações que não sejam ação criminal são na Justiça do Trabalho. O que vai ainda o juiz trabalhista ter que julgar dessa relação de emprego? Dano moral, dano material, dano estético. Isso está todo mundo já cansado de saber. O que tem de novidade para a gente recentemente? A súmula fala de contribuição previdenciária para custeio do SAT, do seguro de acidente de trabalho. O juiz trabalhista, quando decide, sobre o que ele decide, a incidência previdenciária. Se a empresa não recolhe, o próprio juiz trabalhista faz a execução fiscal da contribuição previdenciária e de ofício. O próprio juiz trabalhista. A nova súmula vem dizendo o seguinte: o juiz trabalhista faz a execução fiscal de ofício da contribuição previdenciária e da alíquota que deveria ter sido repassada para o SAT, que é o seguro acidente de trabalho. Então, está consagrado já toda a contribuição previdenciária. Não só a previdência no sentido de ser para a futura aposentadoria. A previdência também no sentido de custear o acidente de trabalho. Ok? Período de afastamento do acidente de trabalho. Outras 2 coisinhas que dá confusão na cabeça das pessoas. FGTS. Se a ação de FGTS for contra o empregador que não recolheu o FGTS, é Justiça do Trabalho. E atenção, aquela decisão do STF, ela ainda não dá para dizer que a prescrição do FGTS é 5 anos, tá? A súmula do TST está valendo, é trintenária. Para mudar isso, toda vez que o STF tenta se meter em relações de emprego, ele fala merda. Essa é a real. Podia não existir em direito do trabalho. E o TST já mandou recado que não vai cancelar a súmula, porque a lei é trintenária e a súmula vai manter a prescrição de 30 anos. Entrou, vai reclamar os últimos 30 anos do não recolhimento do FGTS. Ok. Só que, está na lei, meu. Aí, o que tem mais de confusão? Se eu estiver brigando pelo reajuste do FGTS, aí eu não vou estar brigando com o empregador, eu vou estar brigando com a União. A União é a gestora do FGTS, a Caixa Econômica é só administradora. A União, o Banco Central é o gestor do FGTS. Aí eu vou estar brigando com a União, que não registrou minhas contas de FGTS. Se eu estou brigando com a União, Justiça Federal. Tá? Com relação ao INSS também, só compete à Justiça do Trabalho a contribuição social que decorrer da própria decisão proferida pela Justiça do Trabalho, ou acordo. Decisão ou acordo homologado na Justiça do Trabalho. Agora, não compete qualquer outra contribuição social, tá? O juiz do trabalho precisa ter atuado para poder executar. A decisão tem que ser trabalhista para poder ser da competência do juiz do trabalho. Assim também, se uma pessoa quer discutir o valor do benefício que ela recebe da Previdência Social, o valor não é na Justiça do Trabalho. É Justiça Federal, porque ela vai estar brigando também com a Previdência Social, com a União. Ok? Competência material, gente, é a única improrrogável. O que significa dizer isso? Se eu entrar errado na Justiça do Trabalho, se não é da competência da Justiça do Trabalho, nunca, nunca, nunca isto vai ser consertado. E pior, a incompetência material, ela pode ser declarada a qualquer tempo. Mesmo que já tenha tido sentença, acordo do TRT, acordo de turma do TST, a SDI lá em cima pode dizer, não é aqui, manda para a justiça certa. E vai extinguir o processo sem resolução de mérito. Vai aplicar o CPC 267 e acabou o processo na Justiça do Trabalho. Por isto, a gente diz que a competência material é improrrogável.
é inconsertável. Nunca vai ter conserto. Uma vez errada, eternamente errada. Ok? Diferente das duas competências relativas em razão do lugar e em razão da pessoa do juiz. Vamos em razão da pessoa, que é mais simples. Primeiro, não existe privilégio na justiça do trabalho. Para parte, eventual incompetência em razão da pessoa será do juiz, que comparado à parte é amigo íntimo, inimigo capital, parente até o 3º grau civil, ou tem interesse econômico. Essa ordem não é a mesma ordem do CPC, hein? É a ordem da CLT. Ela é diferente. Ok. Então, o juiz pode, de plano, se declarar impedido e não atuar. Sai, entra outro no lugar dele, beleza. Mas pode ser que ele não fale nada. E aí, a parte vai ter que arguir a suspeição do magistrado. Ok. Qualquer exceção, a exceção pelo CPC 112 é arguído em razão da pessoa e em razão do lugar. Qualquer exceção gera prazo de 24 horas improrrogáveis ao excepto para que ele se manifeste. E a vara tem 48 horas para decidir se acolhe ou não a exceção. Ok. Saímos de competência em razão da pessoa, vamos para a competência em razão do lugar. Qual é a regra da competência em razão do local? A prestação de serviço. Esqueçam, pelo amor de Deus, domicílio de réu, sede da empresa, foro de eleição, que isso não existe para a gente. É só tu imaginar o seguinte, eu trabalho na Honda, vou mover uma ação no Japão. Te liga, cabeção. Eu trabalho no local, eu proponho uma ação onde eu trabalho. Onde eu trabalho. Imagina se o empregador, olha, eu vou te contratar para trabalhar aqui em São Paulo. Sabe qual é o foro que eu elejo? Oiapoque. Olha o empregado para ter dinheiro para até o Oiapoque. Não tem lógica isso, gente. Onde o caboclo trabalha é onde ele propõe a ação. Ponto. Agora, pode ser que ele seja contratado em um local para trabalhar em outro. Contrata em São Paulo para trabalhar em Bauru. Onde ele propõe a ação? O peão escolhe. O peão escolhe se ele quer propor ação em São Paulo ou em Bauru. Ok. Existe um outro aspecto. O peão trabalhava no Brasil e foi trabalhar no exterior. Onde ele propõe ação? No Brasil. E mais, com direito material daqui do outro país. Sempre aplicado aquilo que for mais benéfico, os direitos brasileiros todos mantidos quando ele estiver no exterior. Inclusive o depósito do FIGETS, que só tem no Brasil. Tá? Ainda tem a situação do cara que trabalha em mais de uma cidade ao mesmo tempo. Não é depois. Não vem com o negócio de que no último local. Gente, põe a cabeça para funcionar. Estou falando ao mesmo tempo. Se é ao mesmo tempo, não tem último. Ele trabalha, pode ser viajando, fazendo uma linha de ônibus de Porto Alegre a Belém do Pará. Onde ele propõe ação? Na casa dele. Domicílio do autor. Agora, se nesse percurso ele tem vínculo com alguém, ele recebe ordens em Formosa, Goiás, ele vai ter que propor em Formosa. Se ele trabalha em vários locais... Não, a lógica do processo de trabalho é onde está a prova do contrato. Essa é a lógica. Se ele recebe ordem só de um local, a prova do contrato de trabalho dele está lá. Então, é muito mais rápido para se evitar precatória. No final, por favor. É muito mais rápido para evitar precatória, porque vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Ok? Beleza. A incompetência territorial, diferente da incompetência em razão da pessoa, não pode ser declarada de ofício. Então, a incompetência territorial tem que ser arguída. Ok. Na incompetência territorial, foi objeto da questão anulada na prova passada, que mexe com o princípio da irrecorribilidade. Eu vou pegar dela para entrar em recursos, tá? Presta atenção. Se a exceção de incompetência em razão do lugar é arguída e não é acolhida, não cabe recurso. Não acolhida, não cabe recurso. Se ela é acolhida,
Depende para caber recurso. A acolhida e o processo permanecem no mesmo TRT. Não cabe recurso. A acolhida e o processo acaba num TRT porque ele é remetido para outro TRT. Cabe RO de imediato. Que foi o que caiu na prova passada, que a questão foi anulada, que, na minha opinião, anulada injustamente, porque era um patente erro de digitação, que era TRT Goiás, TRT Minas, eu acho, não lembro. Enfim, exato. Então, assim, mudou de tribunal, cabe RO de imediato. Vou aproveitar essa explicação para verificarmos o princípio da irrecorribilidade. Gente, isso é, com certeza, o RG do processo do trabalho. E é o que te ferra. Porque tu quer fazer a prova de processo, tu queres fazer a prova de processo do trabalho, como se tu estivesses fazendo a prova de processo civil. Aí dá merda. Então, o que é que tu vais pensar? Tu vais olhar para a prova e vai dizer, esta decisão acaba o processo? Se tu te responderes, acaba, recorre. Não acaba, não recorre. Acaba, recorre. Não acaba, não recorre. É simples assim. Então eu te pergunto, da decisão do juiz que não homologa acordo, cabe recurso? Não, é só animal perguntar. Não homologou acordo, acabou o processo? Não, então não recorre. Da decisão do juiz que não concede liminar, cabe recurso? Não, porque não acaba. E da decisão do juiz que concede liminar, cabe recurso? Acabou? Então o juiz concede uma liminar, acabou, transitou em julgado. Porra, bicho. Não acaba, não recorre. É porque, preste atenção. Olha, tome um remedinho amanhã para fazer a prova, porque é muita ansiedade. Já quer responder. Não acaba, não recorre. Da decisão do juiz que indefere testemunha, cabe recurso? Isso. Indefere prazo. Da decisão do juiz que indefere a petição inicial. Não. Se indefere a petição inicial, acabou, papai. Acabou. Então vai caber recurso. Não é para ficar ansioso. Raciocina. Sabe, se, além de tu ficar te olhando todo dia de manhã no espelho, arrumando o cabelo, homem, então, não sei que tanto arruma, porque nem tem cabelo. Mas fica 300 horas. Não é bonito de ver o homem? Eu fico admirado. Meu cabelo desse tamanho. E o meu namorado demora mais tempo se olhando que eu. E ele tem cabelo curto. Eu digo, qual o problema, hein? Eu fico tentando entender, me esforço, mas não consigo. Várias horas e ajeito o cabelo e passa a mão, Eu digo, passa mais tarde. É difícil. Então, além de vocês ficarem lá horas, macharada de plantão, ajeitando o quase nada de cabelo que vocês têm, porque cabelo é isso, ó, isso, e a gente não passa muitas horas lá, tu tens que pensar na hora de responder a prova. Tu tens que ir lá e dizer, acaba, recorre, não acaba, não recorre. Acaba, recorre, não acaba, não recorre. Beleza? Vamos lá. Dicas. Essas dicas é para aquele cara assim que diz, eu odeio trabalho. Eu acho tão bonito quando o cara odeia trabalho, porque eu encontro, são esses caras que eu encontro na justiça do trabalho. Não é praga, é realidade, querida. É realidade. O cara diz, eu odeio trabalho. São os primeiros caras que eu encontro no fórum trabalhista quando tiram o AB. Eu digo, olha, fulano, odiava trabalho, né? Estão lá, defendendo o pão de cada dia e odiando o trabalho. Então, sujeito para esse sujeito especial, com todo carinho, para o sujeito que odeia trabalho. Vamos lá. Eu odeio o trabalho, eu estou fazendo a prova de processo do trabalho. O que eu sei? Nada, eu odeio. Porque é que nem criança. Criança, tu dá um brócolis para ela, criancinha de 1 ano, tu dá um brócolis, ela diz, eu odeio isso. Nunca comeu. Mas ela odeia.
Só de olhar. Então, criança pode dizer odeio, porque é criança. Agora, um adulto é mais honesto que diga, eu não sei nada de trabalho, porque eu nunca estudei trabalho. Aí é legal. Professora, eu não sei nada de trabalho, eu nunca estudei trabalho. Eu odeio, para odiar já tem que ter provado, nego. Então, o sujeito que odeia trabalho, que nem uma criança que olha para o brócolis, não gosto disso. Só porque é diferente da maçã. Eu estou na prova de trabalho, é recurso, o que é que eu vou fazer? Se for processo de conhecimento, isso é uma pergunta de conhecimento, chutem RO. Se for processo de execução, chutem agravo de petição. É a maior incidência de prova, tá? Recurso ordinário no conhecimento, agravo de petição na execução. Outra dica. Toda vez que vocês estiverem fazendo a prova de processo do trabalho, que vir na cabeça de vocês como resposta agravo de instrumento, parem. Parem, vocês parem na prova de... Peraí, a pergunta é um recurso? Porque agravo de instrumento no processo do trabalho só vale para recurso denegado. Senão vocês vão estar confundindo com o processo civil. Então, a alternativa só pode ser agravo de instrumento se a pergunta for um recurso denegado. Ok? Outra dica. Cabimento ou não cabimento da ação de MS. Tanto no processo de trabalho quanto no processo civil, o MS só cabe quando não cabe recurso. Ok. No processo do trabalho, a ação de MS ela só vai caber se a situação jurídica foi alterada. Existia uma situação anterior. Com esse ato da autoridade, a situação mudou. Aí eu preciso do MS para cassar o ato da autoridade. Exemplo. Juiz do trabalho defere liminar para o 8º dirigente sindical. 8º não é estável. Então, como é que estava a situação do dirigente antes de deferir a liminar? Dispensado. Dirigente está na rua, foi dispensado, recebeu os direitos trabalhistas, tudo certo para a empresa. Ele entra com uma ação e pede liminar para ser reintegrado. Quando o juiz dá a liminar, como é que está o dirigente sindical agora? É empregado. Ele estava desempregado e agora está empregado. Aí cabe o MS. Porque aí eu preciso do MS para cassar o ato da autoridade que o empregou e tentar restabelecer a situação anterior ao MS. Olha o contrário disso. Dirigente sindical pede liminar. Juiz diz não para liminar. Como é que estava a situação antes? Dispensado. Como é que está a situação agora? Dispensado. Não cabe MS. Então, MS cabe quando eu mudo a situação jurídica. Vocês têm que pensar assim. Houve uma mudança. Porque, é claro, todo mundo sabe que a ação de MS era para caçar a autoridade que viola direito líquido e certo. O problema é você tentar raciocinar isso na questão na hora, tá? Então, é uma dica. Era uma situação e agora ficou outra. Tem um MS também que cabe, que, por exemplo, o Estado não pode interferir ou intervir na organização sindical. Ele é meio bege. Por exemplo, quando você vai registrar um filho no cartório, a mulher do cartório pode dizer assim, o senhor não tem vergonha da cara, está registrando já o seu 4º filho, o senhor não acha muito para o país e tal, o seu trabalho ganha quanto? A mulher pode dizer isso? Não, ela tem que simplesmente registrar. O Ministério do Trabalho, não, ela não pode não. Ela está violando vários incisos do inciso 5º, do artigo 5º da Constituição Federal, e vai responder, inclusive por 2 incisos do próprio 5º, 5 e 10, que é a indenização. Responde pela boca também. Além do crime. Ok. Quando o grupo de empregados vem pedir registro sindical, o Ministério do Trabalho e Emprego também não pode dizer, mais um sindicato? Por quê? Ele tem que receber o pedido e acabou. Se ele indeferir o pedido, ele está cerceando o direito líquido e certo. Aí cabe o MS contra o auditor fiscal do trabalho. Por que eu te dei esse exemplo? Para te lembrar que existe MS contra a autoridade administrativa e este é na vara, que começa com todos os recursos, recurso ordinário, de revista, embargos. E existe MS contra ato de juiz. Este já é no TRT ou TST.
Todas as ações que não começam na vara não têm recurso de revista. Para ter recurso de revista, a ação precisa ter começado na vara. Eu vou ter que ter como decisão de primeiro grau, juiz da vara. Aí eu vou ter o recurso ordinário do 895, inciso 1º. Vou ter a decisão de segundo grau por turma do TRT. Vou ter o recurso de revista do 896. Vou ter decisão de turma do TST. Vou ter recurso de embargos do 894, inciso 2º. E vou ter decisão da SDI do TST. Se o recurso começa aqui, ó, se a ação começa já no TRT, ou se a ação começa no TST, não tem revista. Tá? Vocês estão reclamando disso? Tem poucos recursos no processo penal, né? Cospe para cima e fica esperando. Que é mais honesto. É mais honesto. Se for execução, ó, decisão de primeiro grau, agravo de petição. Também vale, né? Agravo de petição. Decisão de segundo grau, turma do TRT, igual, 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 igual. Tudo igual. Aí a pessoa reclama do processo de trabalho. Eu não sei que droga tu usa. Porque no processo do trabalho, prazo para recursos, 8 dias, a pessoa reclama. Ela gosta mesmo daquela coisa de um C5, outro C10, outro T15. É disso que ela gosta. Negócio de todos os recursos, prazos, 8 dias, ela diz, é difícil o processo do trabalho. Se eu digo para ti que no processo de conhecimentos, a diferença entre o processo de conhecimento e o processo de execução só é o primeiro recurso, não, isso não é bom. É bom quando é tudo diferente, cada hora é uma coisa, aí fica legal, certo? Não sei, gente, realmente, para mim só posso imaginar que seja droga, porque naturalmente não é. Então, vamos lá. Aqui fica tudo igual, bebê. Só muda aqui na frente. Por isso que eu te disse que chuta RO aqui, chuta agravo de petição aqui. No conhecimento que as ações podem começar no TRT ou no TST. Um dissídio coletivo de âmbito nacional já começa no TST. Aí não tem recurso de revista, tá? Eu vou te dar uma dica. Se cair na prova assim, ó, decisão de turma do TST, só cabe uma coisa, embargos. Só. Que vai ser ou para SDI ou para SDC. Decisão de turma do TRT, se for a segunda decisão, recurso de revista. Se for a primeira, RO. Primeira decisão, diz assim, ó, decisão de primeiro grau por turma do TRT, RO. Decisão de segundo grau por turma do TRT, recurso de revista. Ok? Então, é o único que pode gerar uma confusão para ti, essa aqui, ó. Primeiro grau, RO. Segundo grau, recurso de revista. Todas as decisões de turma do TST só cabem embargos. Antes de falar do embargos para a SDI e o SDC, eu preciso dizer que embargos é um recurso no prazo de 8 dias, com preparo. Não tem nada a ver com embargos declaratórios. Embargos declaratórios cabem tanto no conhecimento quanto na execução. No processo civil, por 3 vícios. Porque no processo civil, ele só cabe das decisões fundamentais, sentença e acórdão. Quais são os vícios? Omissão, contradição, obscuridade. No processo civil, o embargo declaratório interrompe o prazo recursal para as duas partes, independente de qual as opôs. O que significa dizer que as duas partes terão novo prazo recursal. Aqui também. Essas duas coisas valem para cá. 3 vícios, interrompe prazo. No processo civil, o embargo declaratório, se for posto na primeira vez de forma protelatória, ou seja, a decisão não tem vício, multa de até 1%. Vale para a gente também, 538 CPC. Na segunda oposição, multa de até 10%. Vale para a gente também. O que é diferente? O que é diferente é que no processo de trabalho existe um quarto vício. E este quarto vício, ele está em decisão que não aceita recurso.
Decisão que não aceita recurso é a mesma coisa que despacho denegatório, ou decisão de inadmissibilidade recursal, ou decisão que não conhece, não defere, não acolhe o recurso. Estas decisões, chamadas no nosso meio de despacho denegatório, elas sofrem embargos declaratórios. E como é o nome desse vício? Manifesto equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos do recurso. Enorme, né? Eu chamo ele de ED do M, porque para você dizer manifesto equívoco da análise dos pressupostos extrínsecos do recurso, custa. O que seria isso? O juiz errou, gente, na contagem do prazo. E o erro é grosseiro, por isso que é manifesto equívoco. Ele contou errado o prazo. Eu não vou fazer agravo instrumento, eu vou fazer ED, embargos declaratórios. O juiz também pode ter errado na regularidade da representação processual. Ele diz que o advogado não está habilitado. Eu entro com embargo declaratório, digo, excelência, procuração de folhas tal. Também, errou no prazo, errou na procuração. E se o juiz errou também no preparo, errou para dizer quem tinha que pagar custa, por exemplo. Quem tem que pagar custa no processo de trabalho? Tá, bora ver seu empregador. Ação improcedente, quem paga? Empregado. Ação extinta sem resolução de mérito, quem paga? Empregado. Ação arquivada? Empregado. Ação prescrita totalmente? Empregado. Empregador só paga na procedência, cabeção. Ele precisa ter sido condenado para pagar custa na Justiça do Trabalho. Para com essa história de criancinha também. Alice no País das Maravilhas. O empregador paga tudo na Justiça do Trabalho e os empregados sempre ganham. Bicho, se fosse isso, eu só advogaria para empregado, porque eu precisaria ter algum problema na cabeça para advogar para empregador. Não existe isso. Tá? Processo é prova. É prova. Agora, assim como existe injustiça na Justiça do Trabalho, não existe na área criminal, né? Todo mundo é julgado, perfeito, está tudo certo. No civil também não tem injustiça. Não, lá no mundo de caras é tudo perfeito. Quem contigo é tudo perfeito. Na Justiça Federal, então, não tem injustiça. É tudo muito ágil, você não tem que habilitar os sucessores que morrem, porque a sentença não sai. E morre o filho, morre o neto, morre o bisneto e o processo continua. Não existe isso, né? Não existe. Só na Justiça do Trabalho que tem problemas. Nas outras, mundo de caras, quem contigo, é tudo perfeito. É claro que existe injustiça, mas processo é processo, processo é prova. Se provou, levou, se não provou, farelo. Custa no processo de trabalho 2% do valor da causa ou do valor da condenação. O empregador também tem que pagar depósito recursal, quando ele é condenado em pecúnia. Esse depósito recursal é o valor da condenação e tem um limite de cerca de 7 mil para RO e cerca de 14 mil para recurso de revista ou embargos. Se o juiz errar na análise das custas do depósito recursal, embargos declaratórios. Prazo, preparo e procuração, embargos declaratórios por manifesto ou equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos do recurso. Ok. Este ED obrigatoriamente vai gerar efeito modificativo do julgado, se ele for acolhido, porque o recurso que não tinha sido aceito torna-se aceito. E agora está na lei. Essa é a grande reforma que eu te falei aqui, ó. O juízo, antes de proferir a decisão que modifica a anterior, ele tem que ouvir a parte contrária. Por quê? Como ele vai dar uma nova decisão, ele precisa manter o contraditório e a ampla defesa, exceto em um aspecto. O efeito modificativo, ele não é exclusividade do despacho denegatório. Eu posso gerar efeito modificativo por omissão, contradição e obscuridade da sentença. Se for ED de sentença, eu não preciso ouvir a outra parte. Por qual razão? Porque o recurso ordinário, assim como a apelação, goza de efeito devolutivo. Então, a outra parte já vai ser ouvida quando ela for interpor o recurso ordinário.
Então, se for vício de omissão, contradição e obscuridade, eu não preciso ouvir a outra parte, ainda que diante do efeito modificativo, isto também já está na lei agora, que era uma OJ. Que era não, ela está viva, que é o J 142. O que mudou aqui e aqui e aqui? Vamos nesse aqui que é curtíssimo. Em depósito recursal. A situação é a seguinte, ó. Vocês sabem que em agravo de instrumento interposto pelo empregador, existe depósito recursal. De 50% do depósito recursal feito naquele recurso que está trancado. Ok. O que é essa novidade? Se for agravo de instrumento, de despacho denegatório de recurso de revista, e o recurso de revista está sendo interposto porque o TRT divergiu de uma súmula do TST, ou seja, a decisão de segundo grau é contra a súmula do TST. Eu fiz revista. Revista não foi aceita. Eu faço agravo de instrumento e não pago depósito recursal. Aí eu não preciso pagar depósito recursal nesse agravo de instrumento, que está o quê? Defendendo uma súmula do TST. Ok? Esta é a alteração do 899. O que tem aqui e aqui? Bom, eu vou te dar uma dica de alteração por embargos para o pleno. Embargos para SDC, sessão de dissídios coletivos, só cabe se a decisão da turma do TST não é unânime. Decisão de turma do TST não unânime, embargos para SDC. Se for em dissídios individuais, o embargos para SDI cabe apenas por divergência. Esqueçam afronta à Constituição, esqueçam violação de lei federal. Apenas por divergência. Divergência de quê? De súmula do TST, de OJ, de acórdão da SDI e de acórdão de outra turma do TST. Isso já existia. Qual é a novidade? Súmula vinculante. Se a decisão da turma do TST diverge de súmula vinculante, cabe embargos para SDI. Então, embargos para SDI é divergência. O que tem de novo, procurem alternativa que traga súmula vinculante, porque o cara está justamente querendo perguntar para ti a alteração do 894, inciso 2º. Ok? Em recurso de revista, a alteração é semelhante. Veja, recurso de revista já cabe em 3 níveis: afronta à Constituição, violação de lei federal e divergência. Divergência de quê? De súmula do TST, de OJ, de acórdão da SDI e de acórdão de outro TRT. O que tem de novo? Também agora de súmula vinculante. Ok. No sumaríssimo, a divergência é exclusiva de súmula do TST. E o que tem de novo? Também agora de súmula vinculante. Súmula do TST, súmula vinculante e afronta constitucional. Isso é o cabimento do recurso de revista em sumaríssimo. Súmula do TST, súmula vinculante e afronta constitucional. Eu, particularmente, acho que a pergunta vai ser o cabimento do recurso de revista em rito sumaríssimo. Súmula vinculante, súmula do TST e afronta constitucional. Como é o cabimento do embargos em rito sumaríssimo? Igual a qualquer outro rito. Igual. Divergência, súmula do TST, súmula vinculante, OJ, acórdão da SDI e acórdão de outra turma do TST. Então, vocês sabem que o sumaríssimo é um assunto que está sempre na prova da FGV. Mas como houve alteração aqui e aqui, eu acho que eles vão perguntar sumaríssimo, aproveitando a alteração, porque são só 5 questões de processo do trabalho. Então, eles precisam aproveitar o tema e a novidade. Então, penso que eles vão perguntar recurso de revista e sumaríssimo e embargo em sumaríssimo. Recurso de revista e sumaríssimo, afronta a Constituição, divergência de súmula do TST, divergência de súmula vinculante. Embargos em sumaríssimo não tem Constituição, não confundam. É só divergência. Embargos é só divergência. Súmula do TST, súmula vinculante
OJ, acordo da SDI e acordo de outra turma do TST. Ok? Obrigada.